Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar a doutora Rosamar e a comissão científica da PEF pela promoção desse encontro. O tema que eu vou abordar é o tratamento dos não respondedores ao ácido desoxicólico, presente e futuro. Os objetivos serão, então, abordar a indicação de tratamento de segunda linha, o tratamento de segunda linha disponível e alguns estudos clínicos com medicamentos promissores. Sabemos que os pacientes com CBP sem tratamento medicamentoso têm sobrevida reduzida em relação à população saudável. Há mais de 2 décadas, o ácido desoxicólico tem sido utilizado como primeira linha de tratamento, com melhora dos parâmetros colestáticos e benefícios na sobrevida, como já foi abordado nesse evento. Os pacientes que respondem ao ácido desoxicólico apresentam sobrevida significativamente melhor, aproximando-se da população normal. No entanto, pacientes não respondedores também parecem apresentar benefício de sobrevida. Recentemente, o estudo da Global PBC Study Group, incluindo 3.902 pacientes, mostrou que os pacientes que respondem ao ácido desoxicólico apresentam sobrevida significativamente maior do que os não respondedores. Os resultados desse estudo mostraram também que os não respondedores apresentam sobrevida significativamente maior do que os não tratados, corroborando assim a indicação do ácido desoxicólico como primeira linha de tratamento para todos os grupos, e também a indicação de associação de uma segunda droga ao tratamento padrão dos não respondedores. É importante conhecer ainda os fatores associados com a falta de resposta ao ácido desoxicólico, que são principalmente a idade, o sexo masculino, etnia hispânica, a presença de ductopenia ou estado histológico avançado, elastografia acima de 9,6, exames basais de fosfatase alcalina, principalmente acima de 3 vezes. Bem, diversos critérios de resposta ao ácido desoxicólico têm sido validados e podem igualmente serem utilizados seguindo os guidelines das sociedades internacionais. Nas diretrizes brasileiras, nós recomendamos o critério de Paris 2, que leva em consideração principalmente a fosfatase alcalina acima de 1,5 vezes. Cada vez mais, os estudos têm mostrado que mesmo alterações discretas da fosfatase alcalina se relacionam à sobrevida. A fosfatase alcalina é um bom marcador precoce de colestase e de evolução nos pacientes com CBP. Existem também os scores contínuos, que levam também em consideração parâmetros relacionados ao estadiamento da doença, avaliam chance de sobrevida e podem ser calculados sequencialmente na evolução da doença. Bem, este estudo do Global PBC Study Group, com mais de 3.000 pacientes, definiu pontos de corte de fosfatase alcalina de 1,67 e bilirrubina normal como critérios de resposta. Esses critérios passaram a ser utilizados, então, na maioria dos estudos clínicos de fase 3. Considerando, então, o que já foi dito, atualmente reconhece a necessidade, o benefício do tratamento adicional para pacientes não respondedores ao ácido desoxicólico. O tratamento deve ser avaliado aos 12 meses e o não respondedor é considerado de alto risco de progressão. Deve ser avaliada, então, a adesão e descartado diagnósticos alternativos, e o paciente é, então, candidato à terapia de segunda linha ou ao encaminhamento para ensaios clínicos controlados. Os medicamentos mais utilizados na prática clínica são os agonistas do receptor farnesóide, o ácido beticólico, os fibratos, a budesonida. O ácido beticólico não está disponível no Brasil, e pensando no futuro, eu vou apresentar também alguns estudos
com medicamentos promissores. De fase 3, o seladelpar e o elafibranor, e em fase 2, associação, né, o esquema tríplice, o urso mais oca mais beza. O ácido obetichólico é um agonista do receptor farnesoide, com efeitos benéficos na excreção dos sais biliares, talvez efeitos anti-inflamatórios e antifibrosantes, que foi aprovado condicionalmente pelo FDA em 2016. Em 2017, recebeu um black box do FDA, sendo considerado, então, contraindicado na cirrose Child B e C. Os estudos mostraram que as doses para cirróticos Child B devem ser muito reduzidas. Recentemente, houve publicação de vários casos com piora da doença hepática em um tempo de uso, especialmente em pacientes com doença mais avançada. E a partir de 2021, então, o FDA passou a constar em bússola do ácido obetichólico a contraindicação para cirróticos com hipertensão portal. Estudos nos Estados Unidos interromperam a participação de pacientes com cirrose e hipertensão portal. Em breve, nós teremos os resultados do estudo COBALT, né? Nosso grupo teve a oportunidade de participar, cujo objetivo é a avaliação de desfechos clínicos com ácido obetichólico. Bem, rapidamente, então, o estudo que levou à aprovação do ácido obetichólico é o estudo POISE, que incluiu 217 pacientes, e os critérios de resposta foram fosfatase alcalina menor do que 1,67 e redução de 15% do valor basal. Foi observada resposta em 46% e 47% dos pacientes tratados versus 10% do grupo placebo. Essa resposta se manteve ao longo de 2 anos, e o principal evento adverso foi o prurido, que ocorreu em 68% das vezes versus 38% no grupo placebo. No estudo aberto, após 3 anos de uso de OCA, houve manutenção da resposta e o medicamento foi considerado bem tolerado. No entanto, 77% dos pacientes apresentaram prurido. E aqui, interessante, estudos de vida real têm mostrado agora resposta em 30% a 43% dos pacientes, considerando os critérios do estudo POISE, uma taxa alta de descontinuação de 12% a 17%, a maioria por prurido, e no maior estudo, que foi a casuística italiana, publicado, 1/3 dos pacientes cirróticos descontinuaram o obetichólico por eventos adversos. Agora, em relação aos fibratos, que são os mais utilizados no Brasil, são agonistas PIPAR, com propriedades anti-inflamatórias e anticolestáticas. Nós temos o cipro, o feno e o bezafibrato, que é o que nós temos mais dados disponíveis. Temos ainda o seladelpar, que é um PIPAR gama, e o elafibranor, um PIPAR alfa e gama, que estão em fase 3. O besurso é o principal estudo com bezafibrato, que incluiu 100 pacientes. Foi avaliado, então, bezafibrato 400 mg mais o desoxicólico versus placebo, observando-se normalização na fosfatase alcalina em 67% dos pacientes e resposta bioquímica completa com normalização de todos os exames em 30% versus 0% no grupo placebo. Essa resposta se manteve com 2 anos. Os eventos adversos foram considerados semelhantes entre os 2 grupos, embora houvesse relato de eventos adversos relacionados a fibratos. O estudo incluiu poucos pacientes com cirrose, mas observou-se pior resposta com hipertensão portal e altos níveis de fosfatase alcalina no pré-tratamento. Essa meta-análise recente foi publicada, que incluiu todos os RCTs com bezafibrato, concluindo que terapia combinada é associada à redução significativa de fosfatase, ALT, colesterol total, triglicérides e IgM.
nenhuma associação com efeitos colaterais, e essa combinação parece, então, segura e eficaz em pacientes com CPP e resposta inadequada ao ácido urso desoxicólico. Bem, é interessante que esse estudo aberto com bezafibrato na CPP incluiu 48 pacientes, também verificou uma resposta de 54% de normalização na fosfatase alcalina, houve melhora do prurido em 25 de 26 pacientes que utilizaram o bezafibrato, apenas um piorou, e piora quando o bezafibrato foi suspenso. Também o estudo de pacientes com F1 e F2, nenhum cirrótico. Esse estudo recente é um RCT, que avaliou o bezafibrato para tratamento do prurido em doenças colestáticas. Mostrou, então, comprovou o benefício no tratamento do prurido da CPP, com melhora em 55% versus 13% dos pacientes. Interessante essa coorte japonesa recém-publicada, com 3.908 pacientes, que avaliou, então, o benefício da sobrevida do ácido urso desoxicólico adicionado ao bezafibrato em relação à monoterapia, e observou melhora significativa na sobrevida. Aqui, nós podemos observar que, ao longo de 20 anos, observou-se melhora da sobrevida progressiva, coincidente com a maior utilização do bezafibrato como tratamento de segunda linha na coorte japonesa. Bem, em relação à budesonida, esse estudo, que incluiu 66 pacientes, a budesonida foi avaliada como segunda linha de tratamento, associada ao ácido desoxicólico. Foi um período muito longo de inclusão, que incluiu apenas pacientes não respondedores com atividade histológica comprovada na biópsia, pois o objetivo era de melhora histológica ao final de 36 meses. Esse objetivo não foi alcançado, no entanto, quando se avaliou a resposta bioquímica pelos critérios de Poise, houve melhora significativa. Recentemente, tem surgido, então, publicações com o esquema tríplice, ácido desoxicólico, obeticólico e bezafibrato. Nessa série de 10 pacientes, houve melhora significativa da fosfatase alcalina, 7 de 10 pacientes normalizaram a fosfatase alcalina, houve melhora da bilirrubina e do critério de melhora do prurido. O OCA foi suspenso em 10 pacientes, reintroduzido em 10. Observou-se também alguns efeitos colaterais, como mialgia em 3 pacientes, elevação de ALT. Essa coorte retrospectiva, com 58 pacientes, avaliou, então, pacientes tratados por, no mínimo, 3 meses com terapia tripla, e o resultado foi uma queda significativa da fosfatase alcalina, sendo de 3,4 vezes a chance de normalização da fosfatase alcalina, considerando a terapia tríplice versus a terapia dupla. Existe atualmente, então, um estudo de fase 2, randomizado, um RCT, que vai avaliar, então, bezafibrato 200 e 400 miligramas na terapia tripla. Bem, aqui é interessante falar um pouco do seladelpar, que é um agonista gama, que foi estudado em fase 2, com melhora na colestase, melhora no prurido e melhora na qualidade de vida, e considerado uma droga segura. Esse medicamento estava, então, em fase 3, aqui são os resultados preliminares, mostrando 78% versus 12% de resposta no grupo não tratado, e ano passado o estudo foi interrompido por questões de segurança. Na verdade, foi uma suspeita de alterações que poderiam ser de em biópsias sequenciais no estudo realizado em pacientes com NASH. Essa suspeita, que foi apenas uma suspeita histológica, não se confirmou, e os estudos do seladelpar foram, então, retomados. No Brasil, o seladelpar não foi aprovado por estudo clínico por questões regulatórias.
O outro medicamento, que também é um PIPAR, alfa e gama, é o elafibranor, né, que em estudos de fase 2 mostrou resultados promissores e bom perfil de segurança, sendo que a resposta em 67% e 79% dos pacientes, considerando aqui os critérios do estudo POISE. Atualmente, o elafibranor está em ensaios clínicos de fase 3. Aqui a gente observa que houve também uma tendência de melhora do prurido e vários centros brasileiros, incluindo o nosso, estão participando do estudo de fase 3. Para finalizar, eu deixo então a recomendação da SPH, publicada nas nossas diretrizes de 2019, onde nós recomendamos, então, avaliar a resposta ao ácido desoxicólico com 12 meses, verificar a adesão e descartar diagnósticos alternativos nos não respondedores. Além disso, bezafibrato 400 mg por dia, associado com ácido desoxicólico, pode ser considerado como alternativa off-label para pacientes com CBP e resposta inadequada ao ácido desoxicólico, sendo o uso dos fibratos, importante, desencorajado em pacientes com doença hepática descompensada, Child B ou C. A budesonida pode, então, ser considerada em pacientes com CBP, estágio 1 e 2, e resposta incompleta ao ácido desoxicólico, especialmente se existe atividade inflamatória importante na biópsia. Bem, eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela atenção de todos.